Deixamos Davi e o seu bando de homens estranhos seguros na caverna de Adulão. E digo seguros porque o rei Saul tinha agora uma obsessão: apanhar Davi e matá-lo. E pasme diante deste relato do texto bíblico. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Não era uma perseguição qualquer. Como rei, Saul tinha o poder de juntar um exército para pelejar as suas guerras, mas esta era contra um homem apenas. Um homem inocente, que livrara o povo dos filisteus, que lhe trouxera vitórias, que fora o seu consolo nos dias da sua perturbação mental. Saul coloca-se em pé de guerra para perseguir um inimigo imaginário. Mas aconteceu algo curioso durante este cerco. Saul recebeu notícias que os filisteus tinham saqueado os seus territórios e apressou-se a abandonar a perseguição a Davi para ir no encalço dos filisteus, esses sim, inimigos verdadeiros. Davi aproveitou a deixa para ir para um lugar mais seguro chamado Engedi, uma espécie de oásis no deserto, com água abundante, vegetação e, claro, cavernas nos seus rochedos. Parece mesmo que Davi, o sublime pastor, tornou-se agora num homem das cavernas. Saul acaba a sua tarefa de colocar os filisteus no seu lugar e, determinado, quer continuar a sua perseguição a Davi, e é informado que ele está agora escondido em Engedi e é para lá que se dirige. Ora, o rei é como qualquer outro ser humano. Também tem necessidades fisiológicas. Entra numa caverna para evacuar, sem saber que no fundo dessa caverna estavam Davi e os seus homens bem escondidos. O rei agachado, vulnerável, presa fácil para Davi e para os seus homens que incitam o seu líder a dar cabo do rei, e os corações daqueles homens, apesar de treinados por Davi, não eram como o do seu líder. Davi, silenciosamente, aproxima-se do lugar onde está o rei e, num gesto rápido, corta um bocado da túnica real. Mas aconteceu algo estranho. Apesar de Davi não ter tocado em Saul, ainda assim não se sentiu bem por ter cortado a túnica do rei. E o relato bíblico diz que Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Saul acabou o que tinha que fazer e saiu da caverna. E nem reparou que faltava um bocado na túnica. E daqui a pouco houve um grito à distância. Saul olha para trás e vê Davi ao longe. Que filme, hein? Davi tem na mão um bocado do manto do rei e inclina-se numa vénia perante o seu soberano. O que faríamos nós se tivéssemos tido uma oportunidade destas de nos vingarmos de alguém que nos quer mal, que deseja a nossa destruição? Faríamos como Davi ou faríamos justiça pelas nossas próprias mãos? Por esta altura, Saul já tinha a noção de que Davi o substituiria no trono e, diante do gesto nobre do jovem, faz-lhe um pedido: que quando fosse rei não destruísse a descendência de Saul, nem abolisse o nome da sua família da história de Israel. E Davi fez esse juramento e cumpriu esse compromisso de honra, generosidade e perdão. Davi tinha todas as razões, e mais algumas, para albergar no seu coração o ressentimento, a decepção e a frustração de estar a ser perseguido sem motivo. Teve a oportunidade de vingar-se de Saul, mas não o fez. E não foi só nesta ocasião que perdoou os seus inimigos. Ao longo da sua vida, já rei, com possibilidade de vingar-se, ele escolheu perdoar sempre. Lembras as palavras de Jesus quando ensinou os seus discípulos a orar? E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido? Quantos hoje estarão nestas condições? A vida tirou-lhes o chão, as pessoas em quem confiavam traíram, abusaram a sua confiança e a dor dessa desilusão instalou-se e criou raízes. E a Bíblia chama-as de raízes da amargura. E diante delas fecha os seus corações para não permitir que mais ninguém os defrauda. Cruzam os braços para impedir que alguém os abrace, isolam-se na sua dor para não sofrer mais e, ao fazer isto, nem se apercebem que estão a entrar numa prisão cuja chave está na sua própria mão. É fácil perdoar? Não é. De facto, o perdão é algo difícil porque não é natural. O perdão é divino. Quando perdoamos alguém, é como se entrássemos num poço profundo de misericórdia, pois confrontamos o problema, libertamos a pessoa e permitimos que em nós comece o processo de cura. Oh, que Deus nos ajude para fazermos isso, que seja assim conosco também. Para a semana continuamos a nossa história sobre Davi.